Fala, minha galera, tudo beleza? Professor Márcio aqui na área. Estou passando hoje para a gente conversar acerca de um tema, acerca de um ponto que é muito interessante. A gente escuta falar várias vezes e muitas vezes a gente não sabe o que é especificamente, a gente não sabe quais são os seus requisitos, a gente não sabe quais são as hipóteses em que cabe esse instituto. E eu estou falando dele, transação penal, que é o instituto previsto lá no artigo 76 da Lei 9.099/95, a nossa Lei dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais. Então, quando a gente estuda processo penal, que a gente fala sobre procedimento, a gente conhece lá o procedimento comum, e esse procedimento comum, ele se subdivide em procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo, que é exatamente o procedimento previsto na Lei 9.099, é o procedimento do GCRIM. Então vamos falar sobre esse instituto. O que é transação penal? Para que serve a transação penal? Então acompanhe comigo aqui no slide. Transação penal é um instituto despenalizador que encontra previsão lá no artigo 76 da Lei 9.099/95. Meu povo, então raciocina comigo aqui, ó. Qual foi o intuito do legislador quando criou aí esse instituto, quando trouxe esse instituto? Primeiro, essa Lei 9.099, ela teve como principal objetivo, obviamente, fazer com que naqueles crimes que fossem praticados de forma mais leve, aqueles crimes que não tivessem tanta repercussão, que a gente pudesse dar um tratamento mais célere, então esse processo iria andar mais rápido, e ao final eu iria evitar aplicar uma pena privativa de liberdade para aquele indivíduo. Então seria aí aplicado ou uma pena restritiva de direito ou uma pena de multa, desde que coubesse e desde que houvesse o preenchimento dos requisitos. Então, primeiro de tudo, quais são as hipóteses de cabimento? Então, aqui eu vou remeter você para observar o que fala o caput desse artigo 76, beleza? Que ele fala o seguinte, que para caber essa transação penal, não pode ser caso de arquivamento. Então, obviamente, se o procedimento investigatório ele não apresenta justa causa suficiente, eu tenho que arquivar. Eu não posso me valer desse expediente em que eu não tenho justa causa suficiente para dar continuidade e chegar para o suposto autor do fato e dizer, olha, eu acho bom você aceitar essa proposta aqui. Então, o primeiro ponto é que não seja caso de arquivamento, ou seja, há uma viabilidade aqui desse procedimento seguir. Haver representação ou ser crime de ação pública incondicionada. Você sabe que nós temos os crimes de ação penal pública condicionada à representação e os crimes de ação penal pública incondicionada. Se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, eu preciso que a vítima desse crime venha a representar criminalmente. Porque se ela não representar, o procedimento não vai seguir. Então, uma vez havendo essa representação, eu posso falar na possibilidade dessa transação penal. E por último, essa transação ela é cabível para as infrações penais de menor potencial ofensivo. Então você vai abrir o artigo 61 dessa Lei 9.099 e você vai observar o que é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Ele vai dizer o quê? Que considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais, então todas elas, e os crimes que tenham pena máxima combinada de até 2 anos. Então, se a sua questão falou que o crime tem pena, por exemplo, de 6 meses a 2 anos, cabe transação penal, certo? Não estou dizendo que o indivíduo ele vai receber, porque eu tenho que observar os requisitos. Mas caberia pela pena? Sim,
porque ali é considerado uma infração penal de menor potencial ofensivo. Artigo 61 da Lei 9.099/95. E quais são esses requisitos, Márcio? Aqui é uma particularidade, né? Primeiro, você encontra aqui esses requisitos no artigo 76 também, mais especificamente no parágrafo 2º. Só que observe que esses requisitos são requisitos que a gente chama de negativos. Ou seja, a lei não fala quando cabe, ela fala quando não cabe. Então ele começa falando que não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a uma pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então eu já vi várias questões de prova, tanto de OAB como de concurso, em que a banca tenta lhe induzir ao erro, colocando que o indivíduo ele foi punido aqui com uma pena de multa. Pena de multa não é pena privativa de liberdade, certo? Então, se a sua questãozinha tenta lhe induzir ao erro, falando que não cabe porque o indivíduo foi condenado anteriormente por sentença transitada em julgado aí, já que ele fala que é uma sentença definitiva, há uma pena de multa, caberia. O segundo ponto também que não se admite é se ficar comprovado ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo. Ou seja, se o indivíduo já foi beneficiado anteriormente com esse instituto dentro desse prazo de 5 anos. Já peguei questãozinha de prova trazendo lá que o prazo já tinha se passado 7 anos desde a concessão do benefício. Pode receber a transação? Pode, certo? Se tiver outro argumento que inviabilize, ok. Mas aqui, somente pelo fato de serem 7 anos, sim. Não pode se tiver até 5 anos. Passou de 5 anos, pode receber o benefício. Então, preste atenção no prazo. E por último, também não se admitirá a proposta se ficar o quê? Comprovado não indicarem os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias ser necessária e suficiente a aplicação, a adoção da medida. Então, se ficar comprovado que não é de bom grado, não é de bom tom a aplicação dessa medida, se ficar comprovado com base nestes argumentos aqui, antecedentes, conduta social, personalidade, acabei passando aqui, perdão, bem como motivo, circunstância, se ficar comprovado, aí eu não vou poder também oferecer essa proposta, certo? Então, esses são os requisitos negativos que a Lei 9.099/95 trouxe no artigo 76. E para a gente concluir, nós temos só algumas considerações a serem feitas. Traduzindo, peguei o próprio artigo 76 e seus parágrafos e organizei aqui para você. Tudo isso que foi falado está no artigo 76, só o conceito que a gente foi lá no artigo 61. Então, quais são essas considerações? Aceita a proposta pelo autor e o defensor, quem vai apreciar é o juiz. Acolhendo a proposta do MP, o juiz ele vai aplicar a pena restritiva ou a pena de multa que não importará em reincidência. Ela só vai ser registrada para que se evite que você receba outra proposta dentro daquele lapso que a gente falou de 5 anos, certo? Mas ela não gera reincidência. Por quê? Porque eu não tenho confissão, eu não tenho processo, eu não tenho nem como gerar reincidência aqui. Fechou?
Se a pena de multa for a única aplicável, o juiz pode reduzir até a metade. Isso é uma questão que o povo nem lembra. Isso é a letra da lei, é o parágrafo 1º que traz essa previsão. Mas a gente às vezes até se passa porque acaba não lendo esse ponto. E por último, que da sentença caberá a apelação. Quem traz isso é o parágrafo 5º. Ele vai fazer remissão ao artigo 82 da Lei 9.099, que fala sobre o recurso de apelação. Márcio, beleza. Para finalizar, vamos imaginar que o indivíduo ele aceitou a proposta de transação que foi oferecida. Ele começou a cumprir, né, aquilo que foi proposto no acordo, né, na proposta. Só que ele veio depois a descumprir. Ele descumprindo tem alguma consequência? Sim. Havendo o descumprimento desse acordo, o que é que vai acontecer? O processo ele pode ter a sua retomada. Então, se foi feita essa transação penal, ele não cumpriu, ou ele iniciou o cumprimento e descumpriu, eu posso reiniciar o procedimento. Então, como não houve a denúncia, eu posso agora, Ministério Público, eu posso dar continuidade, oferecer a denúncia e tocar o barco nesse processo, ante o descumprimento da transação que foi feita. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro aqui para vocês, de forma mais objetiva, mais direta possível, o que é a transação penal, quais são os seus requisitos, hipóteses de cabimento e outras informações mais. Então ficamos aqui, vamos encerrando e até a nossa próxima dica, até nosso próximo bloco. Valeu, meu povo, bons estudos, tchau, tchau.